Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 15, do 12 até o 17. E não sei se você tem percebido como durante esta semana Jesus ele tem falado com firmeza e repetido que nós devemos amar uns aos outros. Este é o mandamento que ele nos concede, é esse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Para Deus não há inimigos. Deus não tem inimigos. Até o próprio diabo. Ele não é, na visão de Deus, Deus não é inimigo do diabo. O diabo que é inimigo de Deus. Porque no coração de Deus não existe inimizade. No coração de Deus não existe desamor. Porque se Deus tivesse inimigos, ele sendo inimigo de alguém, de qualquer criatura, ele deixaria de ser Deus, porque ele passaria a ser imperfeito. Porque a inimizade é a imperfeição do homem. O homem que tem propensão a ficar de mal com essa ou com aquela pessoa, a guardar ódio por essa ou por aquela pessoa. Nós, seres humanos, somos assim. Isso é fruto do pecado original. Mas, da parte de Deus, isso não existe. Deus nos ama e nos ama de verdade. E a maior prova de amor que Deus nos deu foi essa. Ele deu a vida. O que foi que nós vimos lá na sexta-feira da paixão, senão esta situação dramática, onde estava ali a segunda pessoa da Santíssima Trindade, derramando o sangue, sendo sufocado, porque aquela posição que ele estava na cruz levava ele a perder o ar. Tanto que ele, para tentar buscar um pouquinho de oxigênio, ele buscava a força se levantando um pouco, colocando as dores que ele tinha nos pés, então ele se levantava para poder respirar, e aí era uma dor muito grande. Aí ele tinha que voltar, aí as dores iam para os braços, para ele poder respirar um pouco. Foram 3 horas Jesus vivendo esse sofrimento, até que chegou o momento que ele entregou a vida. Entregou a vida por quem? Por aquelas pessoas que eram inimigas dele. Elas que eram, mas para Jesus, não. Eram amigas.
Ali estavam aqueles que Jesus queria salvar, queria redimir. Então, uma vez que Deus nos ama, apesar das nossas faltas, e nós precisamos reconhecer as nossas faltas para aí sim buscarmos a reconciliação com Ele. Ele quer que também nós sejamos assim, que nós, diante das pessoas que se tornaram inimigas nossas, nós devemos ter sempre um coração que ama, apesar das traições, apesar de tanta maldade que os outros causam em nós. Mas humanamente é difícil para nós. É difícil nós amarmos os nossos inimigos. Mas onde é que nós vamos buscar este amor para poder amá-los? É quando nós nos voltamos para Deus. Olhamos para o crucificado e ali nós dizemos: Senhor, se eu sendo tão mal, o Senhor continuou me amando ao ponto de dar vida por mim, quem sou eu para odiar? Eu não posso odiar. Eu não posso guardar ressentimento, eu não posso guardar raiva no coração. Aí eu peço a Jesus, por meio do Espírito Santo, para que eu possa amá-lo como ele me ama. Só que, humanamente, aqueles ressentimentos ficam. Então, o que fazer? Desejar o bem para aquela pessoa. Quando ela precisar, estarmos aí prontos para ajudá-las e não permitir que esse ressentimento, essa mágoa que muitas vezes fica no nosso coração, ela seja alimentada. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o que é que Jesus nos manda? Amai-vos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E aqui eu te pergunto, e essa pergunta ela também vai para mim. Tem alguma pessoa na minha vida, e você na sua vida, que você tenha alimentado ódio, mágoa, que ela tenha feito a maior das aberrações? E Jesus está dizendo que devemos amá-la. Devemos amá-la. Uma das coisas que nós precisamos perceber se realmente nós temos ódio no coração em relação a alguém é se os nossos desejos para com ela seja o de maior sofrimento para ela, que seja o sofrimento do inferno. Se uma pessoa deseja para o outro o sofrimento do inferno, então ela está no auge do ódio. E aí, meus irmãos, se morre com esse sentimento, com esse desejo, sem o devido arrependimento não se salva. Agora imagina, o outro criou um problema, e nós olhamos para Jesus crucificado e devemos amá-lo, amar aquela pessoa, porque ele nos ama e ama também aquela pessoa. E nós não podemos permitir que o ódio tome conta. Assim que são os seguidores de Jesus. Agora, claro, se ela cometer um mal, ela precisa pagar pelo mal que ela fez. Se ela precisar ser presa, ela deverá ser presa. Se você precisar levar aquela pessoa para um boletim de ocorrência, você deve levar para o boletim de ocorrência, para que a justiça seja feita, mas não por vingança, porque quem faz o mal precisa pagar pelo mal cometido. Só que tem que ser aqui nesta vida. Porque uma pessoa que morre fazendo o mal, meu Deus do céu, pagar do outro lado, poderá até ser, dependendo da pena, que pode ser
uma pena grandiosa como um pecado mortal, um assassinato, sabe lá outras coisas que tanta gente faz que nem cabe falar aqui. E ela morre sem um arrependimento. E aí ela vai ter que pagar lá. Por isso que tem coisas que precisam ser pagas aqui, agora. Porque a pessoa não pode morrer desse jeito. E quando Jesus diz que nós devemos amar como Ele nos ama, e não há maior amor do que dar a vida pelas pessoas, pelos amigos e tudo mais, Jesus, ele está mostrando para nós que nós não podemos de maneira nenhuma, como eu disse antes, guardar ódio no coração. A questão, meus irmãos, está aqui. É guardar o ódio. É desejar o mal. E aí o tentador se utiliza dessas situações para alimentar em nós. Aí ele vai trazendo as lembranças, começa a dizer, tá vendo, ela te prejudicou, agora você vai ficar aí nessa, você precisa se vingar. E assim por diante, mas nós temos que dar ouvido a Deus. Deus é que vai julgar, Deus é que vai fazer da nossa parte. É preciso apenas que nós lutemos e não alimentemos esse homem que quer devorar o outro, que quer destruir o outro. Nós precisamos matar interiormente esse homem velho, essa mulher velha que está aí dentro, dizendo eu vou me vingar, eu vou destruir, eu vou acabar. E aí nós temos que matar sim. É esse homem velho, é essa pessoa que está dentro de nós que precisa ser matada. Não o outro. O outro não pode mais que mistério, meus irmãos. Que mistério. E é preciso ter muita graça. É preciso ter muito amor, é preciso meditar muito a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso pedir ao Senhor o entendimento de tudo isso, é necessário para que essas coisas elas não nos dominem, porque nós somos de Deus. O que então pedis ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Então vamos pedir isso. Peça a Deus para que esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento que está no coração, ele saia. Pede a Deus. Reconheça realmente que humanamente é impossível conseguir uma coisa dessa, mas só por Deus, só por Deus, só por amor a Deus, só amando a Deus e compreendendo o amor dele para conosco. E ali no capítulo 3 do Evangelho de São João, quando diz o seguinte, que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós vamos compreender, nós vamos entender. Não é uma coisa que passa pelo sentimento, é pela nossa inteligência. Deus nos amou tanto que Ele deu o seu Filho único, o seu único Filho, para que Ele pudesse, através da morte dele, e aqui está a demonstração do amor, Ele pudesse salvar a todos nós. E aí nós não temos alternativa, meus irmãos. Aqui não é uma coisa forçada, é o entendimento. Ninguém entra no céu com maldade, com espírito de vingança. E essa é uma das artimanhas de Satanás. Ele sabe muito bem disso. E aí, quando as coisas vão acontecendo, ele vai ali, olha, ele vai pelas beiradas, ele vai colocando aquelas situações justamente para que nós possamos esquecer
venhamos a esquecer o amor de Deus e gritar dentro de nós: vingança, vingança, vingança. Você que tem aí o seu irmão, que diante da herança ele levou tudo, e você guardou essa raiva no coração, não, peça a Deus a graça de você não ficar com ódio. E até que ele se beneficie de todos esses bens. Mas saiba, meu irmão, que isso é roubo. Ele roubou de você. Vai ser terrível se ele morrer com essa herança que era para ser dividida. Ele pegou tudo, fez toda uma tramóia, dividiu tudo. Agora eu pergunto, uma vez que foi um roubo, e ele está desfrutando de todo este roubo, você quer vê-lo condenado? Então peça a Deus para que ele se arrependa. É isso que é preciso fazer, pedir a graça que ele se arrependa. E assim, são tantos exemplos, tantos exemplos. O marido que deixou a esposa que deixou o esposo, essas questões aí de pais que fizeram mal para os seus filhos, tantas coisas que quando nós olhamos humanamente nós poderíamos dizer vingança, 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 mas a vingança que nós devemos pedir a Deus é a vingança da conversão. Que se converta, que mude de vida o mais rápido possível antes que o Senhor chame. Porque depois aí não vai ter mais jeito. E o Senhor quer que todos estejam com Ele. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.